Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que todo mundo gosta, né? Técnicas ou terapias de substituição renal. Vamos falar um pouquinho. O que é isso, né? O que a gente entende disso? E talvez a gente continue com esse tema aí nas próximas segundos. Vamos tentar realmente esgotar o máximo desse assunto que eu acho que dá muita discussão, né? Muita dúvida. E vamos tentar tirar, né, essas dúvidas aqui de todos vocês, como a gente entende. Vou chamar aqui meu companheiro Luciano. Hoje o professor Júlio não vai poder participar, mas ele mandou um abraço para todos Bom vocês. dia, Bom dia, tudo tudo bem? bom? Tudo jóia. Beleza, bom demais. Vamos iniciar então? Bom, trouxe hoje a discussão sobre terapias de substituição renal. O que eu falei para o pessoal logo no início? Vamos talvez a gente aprofunde, né, por mais segundas-feiras nesse tema, porque eu acho que dá muita discussão, principalmente para entender os conceitos e as reais aplicações, porque existem até diferenças, né, bem interessantes das aplicações na medicina, na rotina clínica, com a da veterinária. Não quero dizer que sejam conceitos diferentes, né? Eles são muito parecidos, mas e aí? Será que a gente usa da mesma forma ou não? Então, acho que vai ser interessante a gente abrir hoje esse tema para conversar com eles. E hoje talvez a gente comece falando o que são essas terapias que substituem o rim, né? Ou seja, o nome, pelo menos para mim, o próprio nome já ajuda. Vai substituir o rim no momento em que o rim está precisando dessa ajuda, né? Eu vejo como um jogador que estava em campo que sofreu aí uma contusão, vai ter que sair, né? E alguém vai ter que substituí-lo ali para continuar o time jogando, né? Então eu entendo que essas terapias vêm com esse intuito, né? E existem duas, né? A hemodiálise e a diálise peritoneal, né? Então, o que você acha de a gente falar desses conceitos básicos aí inicialmente? Acho legal, importante, porque só para pegar essa sua analogia do jogador de futebol, eu tentei completar aqui, eu acho muito legal fazer isso. E é tipo você tá com o Cristiano Ronaldo lá em campo e o cara se machucou, vai ter que sair, só que você não vai conseguir um substituto à altura, né? Você vai colocar um É, cara que vai preencher o espaço, que talvez até faça um gol, e tal, mas cara, eu não vou igual ele, não. dar nome e nem vou falar que sou eu que vou entrar no lugar dele, porque aí senão eu vou desmerecer totalmente a sua analogia aí, a terapia renal substitutiva, né, no sentido de que eu substituiria de modo adequado o Cristiano Ronaldo, né? Mas é exatamente isso. Você vai fazer uma substituição, né? Mas quem vem substituir tem uma série de limitações, né? Então é melhor que você não precise desse substituto, né? Eu faço bastante a comparação, né, em termos de conceito e proposta de aplicação, né, da terapia renal substitutiva com as terapias, as hemoterapias, né? Então, basicamente, vai transfusão de sangue. Então, isso a gente vê muito nessas apresentações, palestras, aulas de terapia em hematologia, né? As hemoterapias, os uso dos hemoderivados. Então, qual é a melhor opção? Vai depender do caso que você está falando. É, e também se fala muito isso, né? Qual é a melhor transfusão sanguínea? Aquela que você não precisou. Você conseguiu clinicamente não precisar dela. Quando você precisa, não tem jeito, tem que fazer. Mas se você tem que ter convicção que de fato você precisa. E aí cai na mesma história, né, Hugo? Quanto mais cedo você decidir por fazer, melhor, né? Não é esperar, esperar, é você saber o momento que você começa. Então, quando a gente fala terapia renal substitutiva, a gente já começa o nome, terapia, né? Então, é um tratamento. E
qualquer modalidade de tratamento, e qualquer mesmo, ela implica em conhecimento, em saber quando indicar, né? E mais, né? Porque talvez essa seja a parte supostamente mais fácil. Só lá, tá, quando é que eu vou indicar? Vou fazer analogia, comparação de novo. Uma transfusão renal, quando tá com anemia, tá, mas eu preciso saber que anemia é aquela, qual é a causa, né? Interceder nessa frente também. Não ficar só na transfusão, porque entre aspas, tapar um buraco, né? Então, a terapia renal substitutiva é similar a isso. Então, a gente vai tapar aquele buraco enquanto na outra frente eu vou entender por que que eu estou precisando disso, né? O que mais eu tenho e tem, né, que ser feito para que aquilo também, a terapia, né, que eu estou implementando, seja bem sucedida. O que é ser bem sucedida? No final das contas, o paciente ficar vivo e bem, né? E não só sobreviver hoje, ele vai sobreviver hoje, na próxima semana, no próximo mês e, melhor ainda, no próximo ano, né? Porque isso também tem uma relação, os estudos eles mostram, estudo de sobrevida pós-ira, principalmente naqueles casos que foram submetidos à terapia dialítica, né? Em média aí, na média, num panorama geral, independentemente da causa da ira, 50% dos pacientes morrem. Isso dados em veterinária, inclusive, né? Sendo que os 50% que sobrevivem à internação, metade deles não sobrevive ao próximo mês, né? Então você tem que considerar, inclusive, a sobrevida após um mês, né? Que é isso que respalda aí os trabalhos, né? Quando você vai delinear um trabalho para verificar a sobrevida, você tem que verificar a sobrevida após um mês da alta, né? Então tudo isso faz parte do entendimento, voltando lá na base, para assim, quando eu vou usar? Então essa, como eu estava falando, até parece a parte mais fácil da estratégia, né? Então, esse cara está com uma ira, tá? Então eu vou precisar de terapia renal substitutiva. Automaticamente você pensa assim. Mas na balança existe a contraindicação, as limitações. Então você, ao mesmo tempo que precisa daquela terapia, talvez para aquele paciente nesse momento não dê certo. Porque existem limitações naquele momento. Então, um exemplo aqui para a gente contextualizar. Nossa, eu preciso decidir que eu preciso de hemodiálise para esse paciente em questão. Tá certo, mas agora ele está hipotenso. E se eu colocá-lo na máquina, ele vai morrer. Então eu tenho que corrigir a hipotensão para, na sequência, implementar a terapia, né? Então tudo isso faz parte desse entendimento. Então, quando indicar, quando contraindicar, quais são as limitações, o que eu preciso de recurso, né? Não só técnico, que é o que a gente está falando, mas materiais, equipamento, materiais de consumo, né? Para qualquer das modalidades de terapia renal substitutiva, tá? Que são várias, né? Que a gente fala muito da hemodiálise intermitente e da diálise peritoneal. E a gente vai falando mais disso ao longo dessas semanas. Então eu preciso estar, né, preparado tecnicamente, e eu preciso estar preparado logisticamente falando. Então, ter os materiais à disposição, porque isso eu falo, né, para os meus alunos, falo, ó, você vai fazer diálise peritoneal, agora você divulgou o que você vai fazer. Tá, aprendi a fazer, quero fazer, certo? Nossa, tem um caso aqui, preciso fazer hoje. Onde é que eu compro os materiais? Cara, não vai dar tempo. Né? Então você tem que estar com tudo lá à mão. Isso implica dizer que às vezes você vai perder material, porque você não precisou usar, né? Vou fazer de novo o comparativo, tá? Uma coisa é terapia dialítica, outra coisa é transfusão sanguínea. Mas se eu tenho uma rotina de necessidade de transfusão sanguínea, talvez eu tenha que ter bolsas de sangue ali à disposição. E se eu não tiver uma logística adequada para consumo dessas bolsas, elas vencem e eu tenho que jogar fora.
Então é investimento que se perde também, que tem que fazer parte desse entendimento. A mesma coisa para os materiais de consumo, principalmente da hemodiálise, por exemplo, os banhos de diálise. Então, às vezes a gente tem, às vezes não, a gente tem que comprar, e muitas vezes para comprar eu não consigo comprar 4 galões, eu preciso comprar 50 galões, porque senão o cara não me entrega e assim vai. E aí eu tenho que ter aquele monte, aquela parede de galões de banho de diálise, e às vezes vence, né? Aí você tem que jogar fora. Então, isso também faz parte dessa estratégia, né, para quem se dispõe a prestar essas modalidades de serviço. Então, antes de falar vou fazer, a gente precisa entender exatamente para que faz, quando não faz, quais são as limitações, o que eu preciso, né, a estrutura que eu preciso, se essa estrutura ela se encaixa dentro de uma rotina de clínica, né, de consultório, ou se ela se encaixa melhor para cada caso, tá? Não é que tem regra. É dentro de uma rotina de internação, de UTI, né? E tudo isso faz parte desse guarda-chuva inicial aqui que a gente tá comentando. Eu acho assim extremamente importante, porque de certa forma foi o que me fez entender um pouco melhor isso que você chamou atenção, né? Todas essas necessidades que vai levar a gente realmente a entender que a hemodiálise, a diálise peritoneal, elas são tratamentos num cenário, né, muito amplo em que basicamente nós vamos utilizá-la no momento em que realmente eu preciso dela substituindo o rim, que não está dando conta ali, e essa falta dessa função vai poder levar o paciente à morte, né? E que essas técnicas, essas terapias, elas não tratam o motivo que fez aquele jogador parar de jogar, né? Acho que tem que ficar bem claro isso. Porque ainda se escuta muito, né? Ah, tentei de tudo, mas agora só a hemodiálise ou a diálise peritoneal que vai resolver o problema. E aí cai naquilo que você falou, pode ser tarde demais, não vai adiantar mais você utilizar essa terapia, como fosse qualquer outra coisa. Por exemplo, o cara chegou com hemoparasitose tarde demais, vai adiantar fazer doxiciclina agora? Talvez não vai adiantar mais, né? Então, acho que o primeiro ponto é ficar bem claro para todo mundo que é uma terapia que, se colocada no momento certo, vai te dar resultados muito interessantes. Né? O paciente não vai morrer de talvez de uma insuficiência renal aguda, mas não vai tratar o motivo, né, que levou a ter insuficiência renal aguda. Em cima disso, Lu, fala para mim qual que é realmente a diferença dessas duas terapias, né? Tanto a hemodiálise, que é o carro-chefe, mas tem outras formas, né, de se fazer ela, e da diálise peritoneal. Então, assim, por princípio, né, por fundamento, por mecanismos de ação, né, não tem diferença, porque basicamente, né, bem basicamente, o que a gente vai fazer é o mecanismo, o que a gente vai implementar, né, nesse tratamento, tanto na hemodiálise intermitente, que é a grande maioria das vezes é o que a gente faz no Brasil, né, para cães e gatos, quanto a diálise peritoneal, o que a gente vai implementar é o mecanismo da difusão, né? Então, inicialmente, o mecanismo de difusão. Então, tem todo lá os princípios que norteiam o que é difusão e etc. Mas a base é você tem uma determinada substância que está concentrada em excesso de um lado da membrana, né? E que você quer removê-la, porque ela não está sendo removida pela função dos rins. Então, eu estou sendo bem prático aqui e bem superficial nesse conceito. Então, você, do outro lado dessa membrana, você coloca uma solução livre dessa mesma substância. Então, você vai transferir a substância de um lado para o outro, né? E aí essa solução que você colocou do outro lado da membrana, você remove. Então, você está
removendo por difusão esse soluto que está sendo acumulado por conta da incapacidade funcional renal, né? Nesse caso, principalmente da depuração, né? Da excreção de substâncias diversas. Então, você consegue fazer esse mecanismo de difusão tanto na hemodiálise quanto na diálise peritoneal. É o dialisador, o capilar do dialisador. Na diálise peritoneal, quem é essa membrana de filtração? É o próprio peritônio. Então a base é igual, tá? É claro que existem, de novo, né, as vantagens de cada uma em detrimento da outra, né, comparando uma com a outra, e as desvantagens, obviamente. E também as limitações de cada uma, né, que às vezes esbarra nessa questão de desvantagem. Só para avançar um pouquinho mais. Então, eu falei de difusão. Você consegue fazer difusão, remover soluto. Muito bem. E que é a base de tratar a uremia. Então, eu estou com um paciente em IRA ou doente renal crônico em uremia. Estou paciente em uremia. Então, eu vou pensar em terapia dialítica para ele. Né? Então, também bem de base esse conhecimento, tá? Existe uma infinidade de informações aí. A outra condição que frequentemente implica ou é consequência da falência renal é a não produção de urina. Então, nem todo paciente urêmico está oligúrico, está produzindo pouca urina. Muitos pacientes em uremia estão poliúricos, tá? Então, aí você implementa difusão e faz terapia de substituição renal. Muito bem. Agora, parte desses indivíduos, principalmente em injúria renal aguda, parte importante inclusive, eles estão em oligúria ou anúria, ou seja, não estão produzindo urina adequadamente. Ou seja, você não consegue nem tratar esse cara dentro da sua internação. Você está dando fluido para ele, essa fluido não sai dele, e vai só ir demaciando, ganhando peso, né? E tendo consequências por conta disso. Então você consegue também, tanto na hemodiálise quanto na diálise peritoneal, implementar um outro princípio, que é o princípio da ultrafiltração. Agora eu vou remover solvente, água, né? Então, em conjunto com o soluto que vem pela difusão. Também dá para fazer isso, tanto na hemodiálise quanto na diálise peritoneal, que é a ultrafiltração. Então, você consegue manejar a hipervolemia desse paciente, né? Ou a sobrecarga de volume, muitas vezes porque ele está oligúrico, pelas duas terapias. Então, em tese, né, com base no princípio, nos mecanismos de funcionamento, de ação, elas são parecidas, tá? Então não há uma diferença, né? Existe sim a questão da diferença em relação às vantagens, desvantagens, limitações e melhores resultados. Então, de fato, na hemodiálise, você tem mais como prever o seu resultado, com base em contas, em cálculos, né, em características do dialisador, quanto que você vai usar de dose de diálise. Ó, a gente está falando de uma terapia, né, Hugo? E toda Isso. terapia, todo tratamento, né, a grande maioria das vezes, existe a dose, né? Quanto você vai administrar daquele tratamento. Então, as terapias renais substitutivas é a mesma coisa. Você tem a dose da diálise. A dose de diálise ela é muito mais previsível, ou seja, você determina a dose que você vai fazer da diálise e alcança aquele resultado, tá? Então vamos lá. Alcança aquele resultado. Isso é muito mais previsível na hemodiálise, tá? Você com cálculos, né, baseado nas características do seu dialisador, você consegue prever qual vai ser, por exemplo, a sua redução da ureia. Então, você quer uma redução de ureia de 80%, você consegue alcançar, tá? Na diálise peritoneal, é mais na sensibilidade. Você não tem muito como falar, não, eu vou fazer este procedimento de diálise peritoneal,
o número de ciclos na sessão de diálise peritoneal ao longo de 6, 8 horas, né? E eu sei que a minha ureia, ou como marcador, que a ureia vai reduzir em 80%. Talvez ela reduza mais, né? Até possível. Talvez ela reduza bem menos do que você precisava, né? Ou do que o seu paciente precisava. Então, essa é uma das questões que diferenciam as duas modalidades. Você, na peritoneal, você vai muito na sensibilidade ali, no seu conhecimento de rotina, né? E aí você vai usando de banhos de diálise com determinadas características que devem cumprir com o seu objetivo. Na hemodiálise intermitente, você tem isso um pouco mais visível com base no seu plano inicial de tratamento. Então, aqui tem uma diferença importante. Mas é possível você alcançar o seu resultado final nas duas modalidades, tá? Isso vale também para ultrafiltração. Então, em tese, tá? Mais fácil você estimar a sua taxa de ultrafiltração na hemodiálise intermitente do que na diálise peritoneal. Então, aqui você tem uma limitação. Uma outra limitação que acho que fica bem legal a gente ilustrar é a questão da albumina sérica, tá? Então, assim, a albumina sérica, ela não passa pelo capilar do dialisador nos dialisadores que a gente usa para hemodiálise intermitente. Então, não é para passar albumina. O poro do dialisador não permite a passagem da albumina, ela é grande, então ela não passa, tá? Então, você não espera que o seu paciente em hemodiálise intermitente tenha hipoalbuminemia pelo procedimento. Ah, mas está tendo, então é por outro motivo, tá? Não é pelo procedimento dialítico. Agora, a albumina sérica, ela passa pela membrana peritoneal. Então, com bastante frequência, em diálise peritoneal, você vê o quê? Hipoalbuminemia, por consequência, por efeito colateral do seu tratamento. Então, se você está com um paciente, por exemplo, em IRA, cujo mecanismo de IRA, por si ou não, né, eventualmente esse paciente já tem hipoalbuminemia por outros motivos, não que seja no contexto da injúria renal dele, mas é possível que tudo venha em conjunto, né, uma síndrome nefrótica, o paciente em uremia, ele já vem com hipoalbuminemia por conta disso, então no mesmo contexto, talvez você não deva fazer diálise peritoneal nele, porque senão você mata por conta da hipoalbuminemia que você vai piorar, né? Então tem essas questões que aí você precisa também dominar para a decisão. E aí implica, de novo, na sua decisão de estratégia de ter a plataforma de tratamento. Então, tudo bem, é possível que o colega decida falar, não, eu não tenho ambiente, espaço, recurso e etc. para ter hemodiálise, então eu só vou fazer diálise peritoneal, tá? Aí seria um exemplo de caso que ele não vai conseguir aplicar, porque se ele aplicar, provavelmente o efeito colateral vai ser pior do que a condição do paciente. Então, toda a decisão de tratamento você tem que contar com os efeitos colaterais. E aí você tem que decidir, você fala, agora não é momento para eu entrar com esse tratamento, porque senão o efeito colateral vai matar o paciente, ou seja, eu não alcancei o objetivo que era salvar a vida desse paciente. Então tem essas questões que vão diferenciando no detalhe, né, entre uma técnica e outra. Basicamente, acho que ficou bem claro, né? Não existe uma diferença em relação à técnica que é conseguir que haja a difusão, né? Mas sim como conseguir essa difusão. Acho que o principal, uma das principais diferenças é nisso, né? Com a hemodiálise, eu consigo a difusão através de uma técnica diferente, né? Não a técnica de difusão, mas com um aparato diferente da diálise peritoneal. E em cima disso, não sei se é uma coisa só minha, mas eu acho bem interessante ficar também claro. Como que eu consigo as técnicas de difusão, né, retirada de água com essas duas terapias, quanto a material e investimento? Vamos lá. Então, assim,
Na hemodiálise, para que você consiga remover. Você está perguntando de ultrafiltração agora, né? Remoção de volume, certo? Vol- Volume pode ser também a difusão clássica É, mesmo, né? tá. Pensando em material, o que que eu vou precisar para fazer tudo isso? Bom, basicamente, né? Então eu preciso de uma membrana, né? Que vai separar esses dois compartimentos, o compartimento que está lá com excesso de volume ou excesso de soluto, e o outro lado, o outro compartimento que vai ser composto por uma solução que vai permitir a passagem desses elementos de um lado para o outro da membrana. Muito bem. Então, o que, que eu preciso? Da membrana. Na diálise peritoneal, essa membrana é o peritônio, está lá no paciente. Tá? Na hemodiálise, essa membrana é o dialisador. Então, eu preciso do dialisador na hemodiálise. Muito bem. Eu preciso colocar essa solução, que é chamada banho de diálise ou dialisato, desse lado da membrana, do lado oposto, né, contrário àquela solução que é basicamente o plasma. Então eu preciso do dialisato. O que é o dialisato na diálise peritoneal? É o banho de diálise, que ele vem pronto, né? Não é necessário e nem se deve, não é necessário. E procurem evitar. Compor o banho de diálise peritoneal misturando soluções. Ringer com lactato, com glicose, com não sei o que e tal. Porque você tem grande chance de contaminar essa solução e administrar uma solução que está com bactéria lá dentro da cavidade peritoneal. Então, existe isso pronto, então você tem que adquirir pronto e tá lá com o circuito, tá? Então, aqui, ó, na diálise peritoneal, ao compor o dialisato, eu já tenho o circuito, né? O que é o circuito? É a forma que eu vou ter de infundir isso no meu paciente e drenar do meu paciente. Infundo, faz difusão e ultrafiltração, removo do meu paciente. Então, estou removendo essas condições dele aqui. Então eu já tenho o circuito pronto aqui. Na hemodiálise, eu preciso ter o circuito de circulação extracorpórea, porque aí eu vou precisar passar o sangue dentro do dialisador. Ou seja, eu preciso aspirar o sangue do meu paciente, passar no dialisador e devolver para o meu paciente, tá? Muito bem, então eu preciso de uma máquina que tem uma bomba que vai aspirar o sangue, tá certo? Então tá lá a máquina de diálise. Simultaneamente, essa máquina de hemodiálise, ela vai compor o dialisato. Então, o que que é o dialisato nesse caso? Os banhos de diálise, que são os galões lá que se usa para a terapia, que são combinados com água pura. O que que é água pura? Água pura é a água H2O, ela é livre de cloro, é água que vem da torneira, só que é tratada, né, por osmose reversa, filtragem, e então finaliza como uma água pura, que é uma água livre de cloro, água livre de flúor, né, e de outros minerais. Então é H2O. Porque essa água pura vai ser combinada com os banhos de diálise e vai compor uma solução que agora é o dialisato. Então, olha só, para a hemodiálise intermitente, eu preciso do circuito extracorpóreo, da máquina que vai bombear, da máquina que vai fazer o dialisato, segundo a minha prescrição, e da osmose reversa que vai fornecer água pura para essa máquina fazer o dialisato. Então já começou a ampliar necessidade de maquinário e recurso, tá? E um terceiro grande item aí é como infundir, no caso da diálise peritoneal, como infundir o dialisato dentro da cavidade peritoneal. Então, eu preciso implantar um catéter ou um dreno para fazer a infusão e a drenagem desse líquido, tá? Então, isso é cirúrgico. E para a hemodiálise, como fazer a aspiração e a devolução do sangue? Eu preciso também implantar, aí sim, um catéter de diálise, geralmente, né, na veterinária, a gente usa, na medicina se usa também, mas a gente implanta na jugular, né, para fazer. A gente precisa de alto fluxo, então não adianta ser um vaso sanguíneo de baixo diâmetro. Então, de modo geral, a gente implanta na jugular para alcançar muitas vezes a cava cranial e muitas vezes, inclusive, o átrio direito.
para que você tenha um ambiente que permita alto fluxo de aspiração e alto fluxo de devolução. Porque se você não consegue aspirar o sangue, passar no dialisador, fazer as trocas e devolver o sangue, essa bomba não consegue aspirar esse sangue, a máquina não funciona, ela fica apitando, ela trava a bomba, ou seja, o seu tratamento não dá certo. Então, basicamente é isso, você precisa da membrana, do dialisato, do circuito para infundir e drenar, basicamente, o dialisato. Foi? Legal, legal. É interessante, pessoal, também entender, né? Porque é uma diferença, né? Tem mais maquinário com a hemodiálise do que na diálise, né? A diálise peritoneal você usaria mais um material não tão sofisticado. Então, isso também demanda até investimentos diferentes, né? Quanto a ter dentro do ambiente clínico a possibilidade de você fazer as duas terapias, porque não existe a que é melhor, existe a que é mais indicada para aquele paciente, como você já falou, né? E temos uma pergunta aqui, da Cali Semper, acho que é isso mesmo. Cali Semper perguntou se a gente podia falar um pouco melhor como que é retirar volume na hemodiálise. Como saber quanto retirar e quanto devo parar de tirar volume? Essa é uma pergunta que a gente pode até trazer para a próxima, né? Porque demanda um tempinho para a gente falando. Mas, rapidamente, né? Se eu estou na diálise peritoneal, o que eu vou fazer é implementar uma solução de alisato que tenha uma pressão osmótica maior. E quem determina a pressão osmótica nessa solução é a glicose. E aí eu vou optar por um banho de diálise que tenha maior concentração ou menor concentração de glicose. Então, desse lado da membrana, eu coloco uma solução mais hipertônica que vai atrair a água do plasma, tá? E quanto tirar, que faz parte da pergunta, de novo, é na sensibilidade. Você tem que estar acompanhando o peso do seu paciente, o grau de edemaciação dele, etc. Tá? Não tem muito como você afirmar que você vai tirar tantos ml por quilo por hora. Então tem que estar muito atento, porque você pode ter uma eficiência tão alta que você causa até uma hipovolemia no seu paciente, mesmo na diálise peritoneal, tá? E lembrem isso, tá? Quando a gente está modulando, tanto faz hemodiálise ou diálise peritoneal, então vamos lá, eu quero remover volume do paciente porque ele está edemaciado, certo? Eu não estou removendo volume do interstício diretamente, eu estou removendo volume do plasma, do compartimento circulatório. Então eu tenho que dar tempo para que o volume que está acumulado no interstício se transloque, se redistribua para o circulatório e eu estou removendo do circulatório. Então eu não posso fazer uma remoção rápida, tanto faz a modalidade, tá? Hemodiálise ou diálise peritoneal. Porque eu vou causar hipovolemia. Então você vai ter assim um paciente edemaciado, encharcado e hipovolêmico. E aí, hipotenso, hipovolêmico. Aí ele pode, inclusive, sofrer consequências e morrer por causa disso. Tá? É um efeito colateral importante. Então, na diálise peritoneal, quem determina a taxa de ultrafiltração, não que dê para calcular, é a osmolalidade do dialisato. Na hemodiálise, você vai pedir para a máquina exercer uma pressão hidrostática dentro do capilar, né, onde está o sangue, o plasma, e essa pressão hidrostática vai exercer a saída da água, né, pro dialisato. Então isso chama pressão transmembrana. Então você vai basicamente pedir para a máquina uma taxa de ultrafiltração. Então quantos ml por hora você quer que a máquina remova? E aí a máquina vai calcular com base ela faz cálculos internos ali, quanto ela precisa exercer de pressão hidrostática ali. Então, existe sim as limitações da característica do dialisador, não adianta você pedir uma condição que aquele dialisador não permite. De modo geral, na medicina veterinária, cães e gatos, a gente consegue ir mais tranquilo com isso. E o mesmo raciocínio, eu não posso pedir para que a máquina, aí eu consigo calcular, tá? Remova mais
mais do que 10 ml por quilo por hora. Porque mais do que 10 ml por quilo por hora, eu estou removendo do circulatório, do compartimento circulatório. Eu vou causar hipovolemia. Se você fizer uma taxa de ultrafiltração maior do que 15 a 20 ml quilo hora, você vai causar hipovolemia no seu paciente. E aí, possivelmente, ele morra no transcurso do tratamento por conta da hipovolemia. Então, dá para manejar isso e implica, né, no conhecimento da dose de diálise, né? Nesse caso, dose de ultrafiltração, a taxa de ultrafiltração. Legal. Tem uma outra pergunta aqui. Alguma dica, da Vivian essa, alguma dica para usar menos heparina no circuito durante toda a sessão? Sim, não que seja fácil implementar essa dica. Na verdade, você precisa, Vivian, monitorar a taxa de anticoagulação da amostra do seu paciente. Então, pacientes em IRA, não se explica ainda, mas eles podem hipercoagular ou hipocoagular. Não existe uma regra, né? E na terapia, principalmente na hemodiálise, quase que exclusivamente na hemodiálise, você está fazendo a circulação extracorpórea, você tem que lidar com possibilidade de coagulação no sistema, coagula tudo, né? Ou até sangramento do paciente. Então, fica esse trânsito aí que é caso a caso. Então, o ideal seria você monitorar a coagulação ativa, né, do seu paciente. Existem máquinas que fazem isso. Máquinas que eu falo, equipamentos que fazem o tempo de coagulação ativo, né? Porém, no Brasil... Tromboelastograma. Não é o tromboelastograma, é Não um é, não? método, não, é infinitamente mais simples, né, do que o tromboelastograma. Hum, Basicamente, é uma máquina que você vai colocar o sangue no cartuchinho dela, vai colocar na máquina e ela vai verificar em quanto tempo aquela amostra coagulou. Então é bem mais entendi. simples o método. Ele é relativo, comparado a um tromboelastograma, é bem mais barato, inclusive, né? Mas não que seja de graça, ele tem seu custo. Qual é o problema no Brasil? As máquinas disponíveis para isso, elas usam um volume razoável de sangue por tubo. Se eu não me engano, por volta de 2 ml. Então, imagina aquele seu paciente lá de 5, 8, 10 quilos, que a cada meia hora você vai pegar 2 ml de sangue dele para fazer um teste ao longo de 4 horas de tratamento. Então, lá se vão 10, 15 ml de sangue só para verificar a anticoagulação. Fora volumes de sangue que talvez você precise para verificar sódio, bicarbonato, hematócrito no seu tratamento. Então, e são maquinários um pouquinho mais caros, principalmente esse tubo. Então tem essas limitações. O maquinário mais simples, que faz o mesmo princípio, né, coagulação, tempo de coagulação ativado, a gente não tem no Brasil. Né? O maquinário tem, que você consegue comprar. O problema é os tubinhos de consumo que não se acha para vender aqui. Então, o que se faz de modo geral também, né, no Brasil é verificar a anticoagulação na sensibilidade do profissional junto daquele paciente naquele tratamento. Então, você vai verificando, por exemplo, se a pressão da via arterial ou venosa não está se modificando muito, supondo ou te sugerindo que está tendo coagulação e dificuldade da bomba em aspirar ou devolver o sangue, né? Então vai modificando as pressões dentro da máquina. Isso pode estar te indicando que está tendo coagulação, aí você vai ter que usar mais heparina, né? Mas é muito subjetivo, tá? É bem mais subjetivo do que o outro método. E aí meio que se segue um padrão de usar heparina de tempos em tempos enquanto você está fazendo a hemodiálise intermitente. E vai sentindo o seu paciente. E lembrem, né? Se eu estou usando heparina, pode ser que eu exceda a necessidade e esse paciente vai passar a sangrar. Então você precisa ter sempre, quem tem essa modalidade de serviço, precisa ter a protamina,
que é o contraponto, o opositor, o antídoto, vamos chamar assim, da heparina. Ele vai bloquear esse efeito da heparina, aí seu paciente para de sangrar. Então, são desafios que a gente tem também. Legal. Ô, João, o João perguntou se é utilizada a heparina na diálise peritoneal. É indicado utilizar. Não, não. O que a gente vê, né, no nosso serviço, até o João ajuda a gente com isso bastante, é que às vezes forma isso no dreno de diálise peritoneal, né? Nós usamos o dreno de Blake, que às vezes forma fibrina dentro do peritônio e ela acaba obstruindo o fluxo do, do dreno. E aí fica a nossa cabeça querendo pensar assim, falar, será que se eu usar uma heparinazinha ali vai diminuir isso? Não tem evidência nenhuma que vai ajudar. Então, em tese, não faz sentido. Assim, empiricamente parece que pode ajudar, mas não tem nada concluído, orientado, organizado nesse sentido dessa informação. Então, a princípio, não. Você não vai usar heparina na diálise peritoneal. Show. Bom, não veio nem mais nenhuma pergunta e já estamos aí, né, passamos um pouquinho do tempo proposto de live. É um tema que realmente dá muita discussão, como eu disse, e nós vamos continuar, né, com mais encontros, falando um pouco mais dessas terapias, aprofundando um pouquinho melhor, discutindo mais também. E é isso aí. Obrigado a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí, tamo aí. Boa semana para vocês, todos. Seu Hugo. Obrigado, viu, gente? Muito bom Falou. ter todos vocês aqui com a gente. Participe, é por isso que a gente está aqui, é por vocês. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, semana. valeu. Você sempre também, Lu.